Humanidades da USP, desde 2007. E minha trajetória até chegar na BVSSP, eu sou bióloga e biomédica de formação. E aí na biomedicina, no fim de curso, eu estava trabalhando na área de parasitologia, e disso eu mudei do parasita para o vetor, que era uma das linhas fortes de pesquisa na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu fui fazer o meu mestrado e o doutorado. Então, no finzinho do meu doutorado, muito mais por uma questão financeira, que acabou a minha bolsa, ainda me restava um tempinho de doutorado, surgiu a oportunidade de eu trabalhar junto da biblioteca da Faculdade de Saúde Pública no projeto da BVSSP. A biblioteca já era estruturada, na época ela era pioneira e referência entre as BVs. No fim do meu doutorado, em 2004, se não me engano, a professora Ângela Cuenca, então diretora da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública, precisava de alguém com o perfil doutorando ou doutor em saúde pública para dar suporte e gerenciar, a equipe de especialistas que seriam consultados para fazer a revisão do vocabulário controlado dos descritores em ciências da saúde, o DEX. Na época eu tinha contato nenhum com o mundo da biblioteconomia, confesso que eu não tinha contato com bibliotecas virtuais, então quando foi apresentado o projeto eu já senti o tamanho do desafio. Mas eu me interessei, meu doutorado estava chegando ao fim, eu já estava sem bolsa, eu não queria me desvincular do meio acadêmico e eu achei que seria interessante essa oportunidade de eu ampliar a minha formação na área de saúde pública como um todo, já que o meu objeto de pesquisa, de mestrado e doutorado era tão específico, que eram os vetores de importância médica. E aí eram duas coisas, Uma era a estrutura e a função do DEX. Que em termos de, numa ponta está o bibliotecário para fazer a indexação dos registros na LILACS e nas outras bases BVs, e na outra ponta está o usuário da informação. E além disso tinha a questão do conteúdo do DEX propriamente dito. Então, acho que vou falar primeiro do conteúdo. O conteúdo DEX exigia uma revisão porque era um vocabulário, e ele é um referencial teórico-conceitual importante em saúde pública. Esse processo de revisão me colocou em contato com especialistas, pessoas de referência na área, foi uma honra, foi uma oportunidade riquíssima mesmo, porque aprendi muita coisa, revisei algumas coisas que tinha visto, descobri superficialmente na pós-graduação, estudei bastante, e como foram inúmeras e inúmeras revisões de conteúdo, de escopo, de possibilidades de qualificadores, de usos, e de evitar sobreposições e tudo mais, eu acabei assimilando mesmo todo aquele referencial teórico-conceitual que foi tão importante, agregou tanto na minha formação. Então, essa é a parte de conteúdo. E aí eu tinha que entender um pouco a lógica do como funciona um vocabulário controlado, qual que é a função dele em termos de indexação e recuperação da informação. Então, para saber entender bem a estrutura DEX, essa função DEX, eu fui para essas outras pontas. Então, por um lado, fui aprender a fazer indexação no UDBI Web, indexei várias revistas e sempre com uma bibliotecária do meu lado, que era a Cibele Marques, que hoje está lá na Faculdade de Medicina. E foi muito rico para nós duas também, foi interessante porque o bibliotecário tem uma lógica de pensamento em relação ao uso da informação, ao armazenamento, a segregação, a classificação da informação. E eu tinha uma cabeça muito mais próxima do usuário mesmo, Mas eu era uma usuária muito específica em termos de objeto de pesquisa. Então eu sabia bem, e depois, eu acabei aprendendo bem a fazer o levantamento da informação necessária para a minha pesquisa. Mas eu precisava ampliar isso para poder entender melhor a função DEX. Então, numa ponta eu fui aprender a fazer indexação, na outra ponta eu me engajei no programa educativo da da biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, o programa educativo da biblioteca da Faculdade de Saúde Pública é uma proposta por meio de cursos e disciplinas regulares na graduação e na pós-graduação,
fazer a divulgação do site, do próprio site da biblioteca, da BV, e tem alguns outros cursos específicos, como do PubMed e hoje em dia do uso do EndNote Web, como ferramenta de gerenciamento de referências, né? Na época eu atuei especificamente nos cursos de divulgação da BVS geral e BVS-SP em particular, com bastante ênfase na Linux. Então, tem alguns cursos que são abertos para o público geral. Esse programa educativo também foi uma super oportunidade para mim, porque ele é oferecido em formatos de 2 ou 3 horas, são cursos gratuitos, um aluno por micro, turmas pequenas, alunos voluntários, e sempre grupos heterogêneos, né? Depois, na graduação, era focado para a área da nutrição, e na pós-graduação, de novo, ficava heterogêneo de novo, porque saúde pública é uma grande área. Então, por meio do programa educativo, eu tive a oportunidade de oferecer cursos e demonstrações, desde 1 hora para demonstrar todas as ferramentas BVS-SP, até cursos mais longos, como os cursos de verão, que são 20 horas, 24 horas. E aí dava para fazer exercício, dava para simular as mesmas buscas usando vários campos e mostrar como muda o rendimento, né, como aumenta a pertinência quando você usa os descritores para fazer a busca. E aí, em função das demandas dos alunos, veja, dei aula para líderes comunitários, várias pessoas que tinham pouco conhecimento de informática, de ferramentas, mas uma vontade e uma sede de informação absurda. Dei aula para promotores de justiça, né? Dei aula para pessoas em setores do setor público, da gestão pública em saúde. Então foi também bastante interessante, bastante rico. Conhecer as demandas e os diferentes perfis de usuários, porque a necessidade de informação deles difere muito. Me ajudou a conseguir indicar, me fez desenvolver essa sensibilidade, né, e empatia com o usuário. Qual é a fonte de informação que é mais adequada para ele, qual é a ferramenta, qual é a informação que ele tem que recuperar, que ele realmente vai ter chance de utilizar, né, para o propósito dele. Acho que dos líderes comunitários foi o mais interessante para mim, porque eles eram líderes comunitários que atuavam em rádios comunitárias. Então tinha que ser uma informação menos técnica mesmo, né? Então foi uma coisa que me ajudou bastante. O LIS, por exemplo, foi muito mais importante para eles do que a Linux. E aí, paralelamente então a esses treinamentos todos, né, que também me ajudaram muito no desenvolvimento da capacidade didática, uma outra demanda da BILEM que surgiu para a biblioteca da Faculdade de Saúde Pública foi a revisão das estruturas temáticas da BVS-SP. Na época eram 24 áreas. E a ideia era reduzir o número de áreas e fazer a estratégia que ficava no link das áreas, né? Então também aquilo foi um estudo imenso. A gente fez, eu e a Maria Lúcia Ferraz, era minha companheira de trabalho, bibliotecária também. Nós navegamos assim, sites de universidades do mundo todo para ver a estrutura das escolas de saúde pública, as grandes áreas, os temas, linhas de pesquisa, enfim, para tentar entender o que podia se chamar de área, fora áreas CNPq, né, CAPES, etc. E aí nós fomos fundindo as áreas e depois bolando as estratégias. Então ali também foi um exercício bastante difícil, porque tinha que dar uma recuperação que fosse abrangente, sem ruído, mas que, né, trouxesse um resultado pertinente. Hoje mudou muito isso, né, simplificou ainda mais, e aí acho que no fundo o que tem é um volume muito grande mesmo de informação. E o que eu sempre falo para o usuário nos cursos de capacitação é que desenvolver autonomia no levantamento e uso da informação é fundamental para quem quer seguir na carreira de pesquisa, porque depois disso não importa que você mude de objeto de estudo, se você domina os instrumentos de acesso e uso da informação, você já tem um bom ponto de partida. A partir dali é estudar o material levantado. Mas hoje, por causa do excesso de informação, saber selecionar a informação é que é o desafio. Pensando no que isso me agregou de experiência, eu acho que foi o conjunto todo, foi a revisão da estrutura DEX, foi o
treino, né, a formação como capacitadora no uso das BVs, e foi também a elaboração das estratégias de busca para as áreas temáticas, que embora não tenha vingado como produto final na atual BVS-SP, foi importante para mim como um processo de aprendizagem. Então, em 2006, abri o processo seletivo para a contratação de professores para a recém-inaugurada Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a USP Leste, e eu prestei. A vaga era para a área de gestão ambiental e exigia um conhecimento específico na área de saúde pública. Então, se fosse só com base na minha experiência de mestrado e doutorado, eu não me sentiria apta a pleitear a vaga, né, a me inscrever para o concurso. Mas depois de toda essa experiência junto à BVS-SP, eu me senti capaz. Fui lá, prestei, passei e estou lá na USP Leste hoje. O legado que a BVS deixou para mim é de uma rede de trabalho, né, com gente muito competente, muito interessada, muito comprometida. Eu tenho muita honra de ter feito parte disso, mantenho contato com as pessoas até hoje, e na EASH, onde eu pude, eu criei espaços também para continuar multiplicando, né, essas oportunidades de divulgação da BVS-SP. Já teve programa de verão, eu criei o curso, disciplina, e mesmo nas minhas disciplinas específicas eu sempre reservo um tempo para mostrar para eles as fontes de informação, né, nessa grande área. Então, a Biblioteca Virtual em Saúde, para mim, é uma rede de trabalho, né, com pessoas comprometidas, bastante engajadas. A colaboração é fundamental, e eu acho que a continuidade, assim, essa formação de multiplicadores para que o projeto continue, né, garanta a sua sustentabilidade. O conjunto, sem dúvida, foram fundamentais para eu estar onde eu estou hoje, que é na carreira docente na USP.